Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nesta segunda-feira foi encerrada a primeira edição da Semana Municipal de Doação de Medula Óssea. O evento começou no dia 7 de dezembro com um mutirão no Parque da Redenção e terminou hoje com uma cerimônia na Avenida Clébio Soria, aqui na sede do Legislativo Municipal. Para marcar o encerramento da Semana Municipal de Doação de Medula Óssea e o início da 7ª edição da Semana Nacional, a Câmara Municipal recebeu uma unidade móvel do Hemocentro do Rio Grande do Sul. No espaço, servidores, vereadores e visitantes do Palácio Aloísio Filho puderam participar da campanha. No estande, os enfermeiros fizeram a coleta de 5 ml de sangue de mais de 40 voluntários. Depois, o material vai passar por exames de compatibilidade e os resultados serão enviados ao Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. A gente tem sim que ter essa consciência de ajudar, porque é um gesto simples, um gesto de amor que vai salvar a vida das pessoas. E eu achei excelente essa iniciativa de trazer aqui para a Câmara de Vereadores e eu vi todos os funcionários, os colaboradores participando. Isso é muito importante e eu não poderia deixar de participar. O deputado federal Beto Albuquerque, do PSB, proponente da mobilização nacional, prestigiou o evento. Esses eventos são importantes para esclarecer o quanto é fácil ser doador, o quanto é fácil fazer a doação. Nós temos no Brasil hoje cerca de 8 a 10 mil casos todos os anos, casos novos de leucemias, onde 65% da solução da leucemia é o transplante. Então todos nós temos que estar atentos a isso. Isso aconteceu comigo. Eu não consegui doador, perdi um filho de 19 anos e infelizmente esse raio pode cair na nossa sala a qualquer momento. É bom ser solidário. A Semana Municipal de Doação de Medula Óssea foi criada a partir de um projeto de lei da vereadora Jussara Coni, aprovado por unanimidade em 2013. Há 2 anos, a parlamentar perdeu um neto com leucemia. Jussara destacou os resultados da campanha, que cadastrou mais de 100 doadores no dia da inauguração. Ontem na Redenção, nós terminamos uma semana emendando a outra, né? Então ela está sendo muito positiva. Eu destacaria 3 questões. O número de cadastramentos, né? No primeiro dia 7, já foi 100. No Grupo Hospitalar Conceição foi 100. Ontem foram 50. Hoje, aliás, aqui na Câmara Municipal, no início da Semana Nacional, foram já 53. E o detalhe que o Hemocentro está nos dizendo que a procura tem sido muito grande sobre informações. Bom, o Jornal da Câmara de hoje segue tratando sobre a primeira edição da Semana Municipal de Doação de Medula Óssea. Para isso a gente recebe aqui no estúdio agora a Maria de Lourdes Peck, que é coordenadora de captação de doadores do Hemocentro do Rio Grande do Sul. Maria, obrigado pela tua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Maria, a gente começa então a nossa entrevista. Eu lhe pergunto para deixar bem claro para a população gaúcha e de Porto Alegre como é que funciona a doação da medula óssea, né? Então eu te pergunto, qualquer um pode ser doador? Qualquer um pode ser doador, claro que tem a saúde, né? O único fator impeditivo é se ele já teve alguma história de câncer. O cadastro ele é simples, a pessoa precisa ter a carteira de identidade no momento do cadastramento, vai preencher um formulário com todos os seus dados, endereço, telefone de contato e vai coletar 5 ml de sangue. Então a primeira etapa é bem simples, basta que a pessoa queira realmente ajudar alguém. Tem que ter idade entre quanto? Qual é a média de idade? De 18 a 55 anos incompletos, né? Por indicação, orientação do INCA, é importante que seja menos de 55 anos, porque ainda vai levar um tempo para o cadastro, para os dados chegarem até o REDOME, né, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, até chegar, porque vai levar ainda uns 4, 5 meses, então, para que não chegue depois dos 55 anos. Então, a gente sempre coleta com um pouco menos de 55, essa idade limite. É bom deixar claro, então, que esse processo começa com uma simples coleta, 5 ml de sangue, mas ele continua, vai para um cadastro que vai valer para o Brasil inteiro esse cadastro, vai ser um banco de dados, né? O que acontece, né? Eu vou falar do Hemocentro, né? Da nossa rede de hemocentros do Estado. Nós coletamos essas amostras, né? Elas vão
Os hemocentros do interior levam para o Hospital de Clínicas, o laboratório de HLA do Hospital de Clínicas, e nós, hemocentros coordenador, nós mandamos para o laboratório de HLA da Santa Casa, que é o laboratório de histocompatibilidade. Lá ele vai fazer uma pesquisa genética com essa amostra e o resultado, então, vai para o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, para o INCA, onde eles têm 2 registros. O REDOME, que é o registro de doadores de medula, que são todos nós, e o REREME, que é o registro de receptores, que são os pacientes. Todos os dias eles fazem um cruzamento entre doadores e receptores para ver se existe alguma compatibilidade. Se existir alguma compatibilidade, o INCA entra em contato então com o possível doador. Então isso, quem se cadastra vai ficar lá nesse cadastro até os seus 60 anos. Então isso é importante, que as pessoas pensam, vou doar até os 55 anos, quando eu fizer meus 55 anos eu saio do cadastro. Não. E uma vez fazendo o cadastro, não precisa refazer. Só é importante que continue atualizando o seu cadastro. Para que... Hoje é muito fácil mudar de telefone, Então, principalmente o jovem, troca muito a operadora, Então é importante que mantenha sempre atualizado o endereço e telefone. Mas a coleta de sangue não precisa ser refeita? Não precisa ser refeita. Fez uma vez, vai ficar lá até os 60 anos daquele possível doador. E se nesse período até os 60 anos ele for chamado para fazer a doação, vai ter feito uma nova bateria de exames para ver como é que está a situação dele atualmente, não é mesmo? Sim, isso é importante, porque hoje eu doei sangue, fiz o cadastro com 18 anos. Até meus 60 anos, são 42 anos ali para aguardar, 32 anos, 40 anos para aguardar. Então, nesse período, muita coisa muda na vida da gente, Então, hoje, no dia que ele fez o cadastro, vai ser coletado somente essa amostra. Daqui a 20 anos, ele é uma outra pessoa, então, se ele for o candidato, o possível candidato, é que ele, então, vai fazer toda a bateria de exames para ver se realmente, naquele dia, ele vai ter condições de ser o doador. Para deixar também um pouquinho claro, bem mais claro para a população a questão, assim, um parênteses, no sangue, às vezes, para doar sangue, tem aquele período que se a pessoa fez uma tatuagem ou alguma alteração, ela não pode, tem um período que ela tem que esperar para poder doar. A questão da medula não tem esse prazo. Não tem esse prazo, o único fator impeditivo é se ele já teve história de câncer. Então, ele pode doar, pode ter feito uma tatuagem hoje e hoje mesmo fazer o cadastro. Pode estar grávida, pode estar amamentando, quer dizer, é diferente dos fatores impeditivos de uma doação de sangue. E aí, quando o INCA chama a pessoa, o doador, e faz essa bateria de exames, compatibilizou tudo certo, fez a bateria de exames, ele está saudável, o doador ainda está saudável. Como é que faz a questão da doação? Só para desmistificar essa questão da doação, que muita gente tem medo, muita gente tem dúvidas, de como é que funciona isso, a gente pode deixar claro, tem essa oportunidade agora de deixar isso claro. Um dos fatores impeditivos, é que a pessoa tem medo de fazer esse cadastro, pensando que vai ser mexido na coluna espinhal, na medula espinhal. Todo mundo confunde medula espinhal e medula óssea. Medula espinhal é a tua coluna vertebral, que é responsável pelos teus movimentos. Então, ali não vai ser mexido. O que o nosso objetivo é a medula óssea. É o que comumente a gente chama do tutano do osso, É a fábrica do sangue, Então, isso nós temos nos ossos chatos, do nosso corpo, como o do braço, o externo, o fêmur, que é o osso maior que nós temos, mas o nosso objetivo é a bacia, é dali que é retirado. Quer dizer, a bacia é um osso redondo, oco, que tem um líquido gelatinoso dentro, e é exatamente esse líquido gelatinoso que é a medula, e é dali então que vai ser retirado a quantidade dependendo do peso e da altura do paciente. Então, até mais ou menos 10% desse líquido é que é retirado. Então, isso é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, essa informação,
para desmistificar o que é a medula espinhal da medula óssea. O nosso objetivo é retirar uma quantidade desse líquido, que é a medula óssea, que é o tutano do osso, é um líquido gelatinoso, nada a ver com a medula espinhal. E essa retirada desse material material líquido, gelatinoso, é feita com um procedimento cirúrgico, né? Deixar também bem claro isso para as pessoas, desmistificar também esse procedimento que é muito simples, né, na verdade. Sim, é bem simples, né? É um procedimento. Geralmente o médico é que vai dizer que tipo de anestesia que o possível doador, né, vai fazer, que aliás o doador vai fazer, né? Pode ser uma raquidiana, uma peridural ou uma anestesia geral. E que isso ele vai vai sair do hospital após a recuperação da anestesia. Isso 24 horas depois ele está liberado para ir para casa, né? Claro que ele vai sentir um desconforto, né? Uma dor no local, mas que nada tão terrível assim que ele não possa suportar, e que nada que um paracetamol não vá passar essa dor, né? Tranquilo, 15 dias depois, um mês, tudo depende da recuperação de cada pessoa, ele pode retornar ao trabalho. Sim, e vamos supor, 10% a senhora falou, né, desse material. É um material que se regenera, se reconstrói ou não? Essa pessoa vai ficar sem esses 10%, isso vai ser garantido assim, não vai mais voltar? É bem importante que tu está perguntando, que é um dos mitos também, né? Não, assim, nós estamos aqui conversando e as nossas células do sangue, elas estão morrendo e estão nascendo, quer dizer, então estão se recuperando, estão se transformando, ela não vai trazer prejuízo nenhum para o doador. Né? Então, assim, quando ele retira, já está se recuperando aquelas células que foram retiradas. E quanto isso aumenta as chances de cura do paciente, do doente que está precisando dessa medula, desse transplante? O transplante é a última alternativa, né, para um tratamento de leucemia, né, do tipo que necessita o transplante. Então, claro que a gente sempre procura o 100% da cura, né? Depende muito de como, de quando, em qual momento que foi encontrado esse doador, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar refazendo, sempre buscando novos doadores para entrar no cadastro. Hoje nós temos aproximadamente 3 milhões e meio de doadores no país. Hoje nós fizemos também parte de um cadastro internacional, quase 40 milhões de pessoas inscritas, né? E nós somos o 3º cadastro no mundo, só perdemos para a Alemanha e Estados Unidos. Então, em número de cadastrados, o nosso número é compatível com o número de pacientes que nós temos no país. Então, é claro que a gente precisa, né, cadastrar mais ainda para que a gente não tenha que buscar medulas fora do país, né? Porque é mais complicado ter que buscar. Nós somos um país miscigenado, então nós temos que encontrar as nossas medulas, os nossos compatíveis dentro do nosso próprio país, que é rico em medulas miscigenadas, né? E essa questão, por exemplo, vamos ter que fazer o procedimento para retirar da parte da medula. O custo disso fica para quem? Para o SUS. Né? Aliás, todos nós estamos pagando por esse procedimento. Né? Tudo é pago pelo SUS. Então ninguém tem a desculpa de não ter dinheiro para doar. Né? Verdade. Então, uma outra pergunta que eu queria te fazer, se existe algum outro método de se obter a medula óssea para o transplante sem ser através dessa doação tradicional? Existe através do cordão umbilical e também de aférese também, né? Como se fosse uma doação de plaquetas, né? Quem é doador de plaquetas sabe muito bem como é que pode ser feito. Então, eles fazem um tratamento antes para que a medula ela fique mais aflorada, né? E aí então se retira como se fosse também uma doação de sangue. E aí esse material vai ser coletado e vai ser separado no laboratório, a parte que interessa. Exatamente, por aí, né? Exatamente. Certo. Uma outra pergunta, né? A senhora falou aí do número
de doadores que a gente tem no Brasil hoje, 3 milhões, mais de 3 milhões, terceiro país no mundo com o maior número de doadores cadastrados. Há 14 anos atrás a gente tinha só 12 mil inscritos nesse cadastro. Como que tu avalia esses 10 anos, assim, esse crescimento e projetando para o futuro, assim, se tu enxergas que isso pode aumentar? Com certeza vai aumentar, né? Só que o que nós precisamos hoje é que esse cadastro ele seja feito mais em qualidade e não em quantidade, né? Em 2011, o INCA foi obrigado a diminuir o número de coletas em função de que 30% dos cadastros tu não encontrava o doador, porque na época era feito uma grande quantidade sem se importar com o endereço correto do doador, em mostrar a importância disso para quem estava se cadastrando. Então as pessoas atendiam a solicitação, as chamadas, né? Mas esqueciam de completar. Quer dizer, aquilo ali trazia a vida para alguém, né? Mas o que importava mais era o movimento de tu fazer a campanha, de tu chamar 800 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, e não a qualidade disso. Então se perdeu muito com isso. Então em 2011 o INCA achou melhor terminar, quer dizer, diminuir com essa questão das campanhas, e aí então fazer cada campanha menor, mas com informação, com folders, com uma reunião, né, com quem estava organizando essas campanhas, para que as pessoas que estavam ali dispostas a fazer a doação soubessem o comprometimento, a responsabilidade de tu fazer isso. Porque tu imagina assim, um paciente conseguiu um doador. Quer dizer, a probabilidade, quando está no cadastro geral, é de um doador para 100.000 candidatos. Então, o paciente encontra aquele doador. Aí, quando tu entra em contato com aquele doador, ele diz, mas não era isso que eu estava pensando, eu achei que era outra coisa, não quero ser o doador. Então, tu imagina o paciente que já começou antes, quando sabe que está chegando a possibilidade de ter um doador, faz todo um tratamento para receber a nova medula. E aí a pessoa não quer, então a pessoa precisa saber do comprometimento, da responsabilidade que é tu fazer o cadastro. Certo. Maria, eu te pergunto para a gente fechar a entrevista, então, para te deixar um contato do Hemocentro, para quem está nos assistindo agora, que tiver interesse também em participar da doação da medula óssea. O Hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722. Nós atendemos das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Nós também temos uma unidade móvel que faz essas campanhas através de agendamento. Nas segundas, quartas e sextas, nós saímos para coletar medula, terças e quintas no coletar sangue, né, em toda a região de abrangência do Hemocentro aqui de Porto Alegre, que é Porto Alegre, Grande Porto Alegre, todo o litoral do estado, do nosso estado. Mas nós temos mais 8 hemocentros no interior, né, que é Passo Fundo, Caxias, Alegrete, Santa Rosa, Santa Maria, né, que são hemocentros que também fazem essa coleta, no mesmo período, de segunda a sexta, das 8 até, tem uns até o meio-dia, tem outros até as 2, tem outros até as 18 também. Então, cada um procure o hemocentro da sua região para ver qual a possibilidade de fazer uma coleta, ou em unidade móvel, ou no próprio hemocentro. Tá ok, então, Maria, muito obrigado pela tua participação no Jornal da Câmara de hoje. Muito obrigada, nós que agradecemos. Sucesso para vocês nas campanhas. Obrigada. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.